Manancial de Vida. Vamos meditar na Palavra de Deus. Meu amigo e minha amiga, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo da Meditação na Palavra. Eu sou o professor Carlos Albuquerque e na Meditação na Palavra nós trazemos para conversar com você, à luz da Palavra de Deus, um tema de relevância para a vida do cristão. Normalmente, um tema a respeito de ética, um tema a respeito de comportamento humano, ou um tema que tenha relação com as igrejas ou com a sociedade como um todo. E nós trazemos esse tema para conversar com você à luz da Palavra de Deus. O que a Palavra de Deus diz a respeito do tema escolhido. E o tema que trouxemos hoje para conversar com você diz respeito ao conhecimento, à busca pelo conhecimento. E eu quero me ater à busca pelo conhecimento no campo da teologia, da religião, no campo da fé cristã. Veja, é evidente que o conhecimento da palavra de Deus é fundamental, é básico. Não há nem o que se discutir a este respeito. Porque se estamos aqui na meditação na palavra, é justamente para conhecer um pouco mais da palavra de Deus. E é evidente, eu já falei aqui em vários vídeos, tanto na meditação na palavra, como no momento da palavra, que precisamos conhecer a palavra de Deus, conhecer a Bíblia Sagrada, que eu inclusive chamo como manual da vida. Algumas pessoas dizem que a vida não veio com um manual. Como saber viver se nós nascemos sem um manual para viver? E eu digo que nascemos sim, que nós temos sim um manual da vida. E o manual da vida é este aqui. É a Bíblia Sagrada, é o nosso manual da vida. Então, estudar a Bíblia Sagrada é algo fundamental, que não cabe nenhuma discussão aqui a respeito do conhecimento da Bíblia Sagrada. Mas eu quero falar um pouco mais. Veja, quando entramos em uma religião, seja qual for, quando entramos, independente da denominação ou mesmo da religião cristã, nós devemos, evidentemente, estudar a Bíblia Sagrada. Isso é o ponto primordial. Mas é importante também que conheçamos outros estudos. Vejam, no caso do cristianismo, nós devemos nos perguntar: como se desenvolveu o cristianismo? Bom, sabemos que Cristo nasceu, pregou, foi crucificado, ressuscitou. Que os apóstolos pregaram depois dele. Mas isso já faz mais de 2000 anos. E de lá para cá, o que aconteceu? Como foi se desenvolvendo a doutrina cristã até chegar ao que conhecemos hoje? Para compreendermos melhor isso e termos bases mais sólidas de conhecimento da fé cristã, é muito proveitoso, é muito útil conhecermos, por exemplo, os escritos dos chamados pais da igreja, aqueles primeiros cristãos depois dos apóstolos, que foram transmitindo a fé cristã até chegar a nós. Porque, meu amigo e minha amiga, a Bíblia não foi escrita, o Novo Testamento não foi escrito no tempo de Jesus. Os conhecimentos, tanto do Antigo Testamento como do Novo Testamento, eles inicialmente foram transmitidos oralmente de geração em geração. Então é muito interessante e muito útil para o nosso conhecimento enquanto cristãos conhecer o que foi escrito, o que pensava, como se relacionava com a fé, os chamados pais da igreja,
aqueles primeiros cristãos logo após os apóstolos. E veja, esses textos não são textos católicos da Igreja Católica. São textos do cristianismo. É bem verdade que boa parte deles são hoje, nos dias atuais, publicados, quando são publicados, por editoras católicas. Mas os textos em si, eles são textos cristãos, criados, escritos pelos primeiros cristãos, quando não existia ainda a Igreja Católica como a conhecemos hoje. Então, os textos dos pais da igreja não é de uma igreja específica, mas é do cristianismo. Da mesma forma, os textos dos primeiros reformadores, como, por exemplo, Lutero, como Calvino, não são textos da igreja protestante, porque ela não existia ainda, muito menos as evangélicas aqui no Brasil. Mas são textos do cristianismo que foram criados, que foram escritos em um momento em que a Igreja Católica passava por dificuldades. Então são textos pertinentes, com questionamentos pertinentes, questionamentos relevantes a respeito das posturas e de interpretações da Igreja Católica, que hoje, muitas delas, a própria Igreja Católica reconhece que estavam equivocados. Então, meu amigo e minha amiga, não são textos do protestantismo, nem textos do catolicismo, mas são textos do cristianismo, que nos ajudam a entender a nossa própria fé. Porque nos serve, inclusive, de inspiração para a interpretação do texto bíblico. No caso dos pais da igreja, por exemplo, alguns desses pais da igreja, como Policarpo de Esmirna, por exemplo, eles aprenderam a respeito da fé cristã dos próprios apóstolos. Policarpo de Esmirna, que eu citei, foi discípulo de João Evangelista, segundo conta a história. Então podemos e devemos sim buscar a inspiração nestas pessoas, nesses textos. Muitos questionamentos da reforma protestante fizeram com que a própria Igreja Católica mudasse alguns procedimentos e alguns entendimentos. Porque eram questões pertinentes, questões relevantes. Então esses textos, meus amigos e minhas amigas, não são textos católicos ou textos evangélicos, mas são textos cristãos que estão disponíveis e que são úteis a todo e qualquer cristão. Porque, meu amigo e minha amiga, o importante não é servir igreja A ou servir igreja B. Porque não servimos a igreja, servimos a Cristo Jesus. Esse deve ser o nosso objetivo, servir a Cristo Jesus. Então, por que não buscamos esse conhecimento? Por que desprezamos pessoas que foram inspiradas certamente pelo Espírito Santo e que colocaram questões e interpretações pertinentes e úteis para nós ainda nos dias atuais? Precisamos ter a consciência de que não podemos ficar limitados à denominação A ou B, de igreja A ou B. Precisamos assumir a liberdade de ser cristãos.
O que acontece, meu amigo e minha amiga, nos dias atuais, é que as pessoas, ou muitas delas, só se interessam por um pseudo conhecimento da sua igreja na sua denominação. E esquecem que elas não são de igreja A ou B, elas são cristãs. E como cristãs, devem buscar o conhecimento de Cristo. E não da igreja A ou B, mas de Cristo. Quanto a isso, o apóstolo Paulo já havia feito um alerta lá escrevendo aos Coríntios. Eu peço, se você estiver com a sua Bíblia aí perto de você, eu peço que você abra no Novo Testamento, na primeira carta de Paulo, aos Coríntios, no capítulo 3, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, Novo Testamento, a partir do versículo 1. Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz o seguinte: E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podíeis, nem tampouco agora podeis, porque ainda sois carnais. Pois, havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens? Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, porventura não sois carnais? Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Meu amigo e minha amiga, quem é Paulo, quem é apóstolo, quem é Apolo, dizia o apóstolo Paulo? Quem é a igreja A, quem é a igreja B, quem é a denominação A, quem é a denominação B? Precisamos ser de Cristo. E precisamos buscar o conhecimento de Cristo para entender o que Ele quer de nós. Como eu falei no início do vídeo, o conhecimento da Bíblia é fundamental, não há nem o que discutir a respeito disso. Se você não conhece a palavra de Deus, como pode dizer que segue a Deus? Isso é evidente. Mas podemos sim nos beneficiar de conhecimentos que outras pessoas tiveram através de estudo, de meditação, de inspiração divina, para que possamos interpretar a Bíblia corretamente e conhecer mais de Cristo. Precisamos, é muito útil, é muito importante, interessante, conhecermos os escritos daqueles que aprenderam diretamente com os apóstolos, no caso dos pais da igreja. Conhecermos os textos dos reformadores, porque levantaram questionamentos que posteriormente a própria Igreja Católica depois reconheceu que alguns deles estavam conforme o entendimento da palavra de Deus. Para os evangélicos, por exemplo, todas as religiões, todas as denominações evangélicas surgiram, direto ou indiretamente, através da reforma protestante. Então, por que não conhecer
o que a reforma protestante propunha. Aliás, se hoje os reformadores estivessem vivos, certamente ficariam escandalizados com essa teologia que diz que você dá o dízimo para receber prosperidade. Isto não tem nada a ver com reforma protestante nem com protestantismo. É preciso conhecer. Para os católicos, os textos protestantes da reforma protestante levantaram questões que geraram debates dentro da própria igreja católica. E hoje há um movimento de ecumenismo, de conversa entre as duas correntes cristãs. Então, meu amigo e minha amiga, buscar conhecimento nos textos de pessoas que estudaram profundamente e meditaram profundamente e foram inspirados a respeito do cristianismo e da Bíblia Sagrada, é sim, ainda hoje, muito útil para cada um de nós, para a nossa vida enquanto cristãos. Portanto, meu amigo e minha amiga, este vídeo da meditação da palavra é para recomendar, aconselhar a você que busque o conhecimento, busque textos que lhe ajudem na interpretação da Bíblia Sagrada e que possam orientar à luz da palavra de Deus como deve ser o comportamento, a vida, o pensamento e a fé de um verdadeiro cristão. Que o Espírito Santo de Deus fale mais aos nossos corações e que nos dê a paz. Amém? Meu amigo e minha amiga, este foi mais um vídeo da meditação na palavra. Se você gostou desse vídeo, clique aqui embaixo no botão de curtir. E se você deseja receber um aviso sempre que um novo vídeo a respeito da palavra de Deus esteja disponível aqui no nosso canal de Preceito de Fé, se inscreva no nosso canal e você sempre será avisado toda vez que uma nova bênção do Senhor estiver disponível para você aqui no canal Preceito de Fé. Não esqueça também de deixar aqui embaixo os seus comentários a respeito desse vídeo e também de compartilhar esse vídeo com seus amigos, com seus colegas de trabalho, com seus vizinhos, com seus familiares e assim ajudar a semear a palavra de Deus. Fique na paz. Um forte abraço.